Olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pelo LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil, e no encontro de hoje nós vamos dar sequência aos estudos acerca da parte geral do Código Civil. A essa altura, já trabalhamos as regras sobre as pessoas naturais, sobre as pessoas jurídicas, também acerca do domicílio, dos bens jurídicos e dos fatos e atos jurídicos. Caminhamos agora para a parte final, com um estudo igualmente importante, um estudo de destaque dentro do direito civil na sua parte geral. Falo sobre prescrição e decadência. Um tema que nós podemos até dizer interdisciplinar, porque nós também falamos acerca de prescrição e decadência, obviamente, com outros aspectos, numa outra análise, lá no direito processual civil. Mas nós estamos no direito material. E, à luz do Código Civil, nós vamos, nesta aula, entender o que é prescrição e o que é decadência. E quais são as regras específicas sobre a prescrição, bem como sobre a decadência. As suas semelhanças, mas principalmente as suas diferenças. É muito comum, em concursos públicos Brasil afora, a banca tentar misturar conceitos, tentar misturar regras de prescrição com decadência e vice-versa. Exatamente para saber se você conhece tais institutos. E esse conhecimento, certamente, passa pela identificação das suas diferenças. Vamos, por isso, analisar primeiramente a prescrição e depois a decadência. Fazendo a análise, fazendo a identificação de cada uma das suas características, para, ao final, confrontá-las, pacificando, assim, o nosso estudo. E, obviamente, vamos também resolver algumas questões para que você perceba como tal matéria pode ser cobrada na sua prova, no seu concurso. Ok? Sem delongas, portanto, vamos ao trabalho, começando pela prescrição. E começando pelo seu conceito. O que significa prescrição? Eu imagino que você até tenha uma ideia inicial. Se não, porque vem da área jurídica ou está se preparando para um concurso da área jurídica, se não por isso, pelo próprio conhecimento social, pelo próprio conhecimento popular. Prescrição é um termo, podemos dizer, famoso, um termo conhecido. E, inicialmente, esses conhecimentos sociais podem servir de base. Mas, veja, só inicialmente. Porque, rapidamente, temos que voltar para o trilho e aparar essas arestas para compreender efetivamente o que é prescrição para o direito. Com o seu conhecimento, deve me responder que prescrição está relacionada a tempo. E essa afirmação está corretíssima. De fato, tanto prescrição quanto decadência estão diretamente relacionadas com o fenômeno tempo. E, originalmente, com a perda de alguma coisa por conta do transcurso do tempo. Seu raciocínio inicial está irretocável,
está perfeito. Mas nós precisamos entender qual é o conceito jurídico. Quando se atinge o prazo prescricional, o que é perdido em razão do tempo? Qual é a consequência da prescrição? E nesse ponto temos que tomar muito cuidado, porque ouvimos muita coisa, inclusive na área do direito, e coisas que nem sempre estão corretas. Talvez, só talvez, você já tenha ouvido a afirmação de que a prescrição culmina na perda do direito de ação. Você já ouviu essa frase? A prescrição enseja a perda do direito de ação. Essa é uma frase muito famosa. Essa é uma frase que eu já ouvi, inclusive, alguns colegas do direito proferir. Frase esta que também já esteve em livros. E eu utilizei a expressão no passado exatamente porque esse conceito não está mais correto. Doutrinariamente, jurisprudencialmente e até mesmo legalmente, o Código Civil aqui é extremamente didático. Nós chegamos à conclusão de que essa afirmação está errada. De que a afirmação tão famosa de que prescrição é a perda do direito de ação está errada. Exatamente. Então, se você já ouviu ou até disse, risque imediatamente dos seus materiais, bem como da sua mente. Definitivamente, quando ocorre a prescrição, o indivíduo não perde o seu direito de ação. Embora a prescrição esteja relacionada à exigibilidade judicial de uma prestação, eu não posso chegar ao ponto de dizer que quando prescreve, o indivíduo perde o direito de ação. E sabe por quê? Isso se deve ao fato de que lá no processo civil, quando nós estudamos acerca do direito de ação, e passamos aqui a compreender a adoção da teoria eclética, ou até mesmo da teoria da asserção, que está chegando na jurisprudência pátria. Em ambos os casos, nós enxergamos a ação como o direito à resposta de mérito. O conceito jurídico do direito de ação, antes de nós falarmos propriamente sobre a prescrição, o direito de ação é o direito de receber do Poder Judiciário, de receber por parte do Estado, no exercício da atividade jurisdicional, uma resposta de mérito. Qual a relação disso com o que nós estamos estudando no direito civil, professor? Direito material. Simples, meu caro. Quando o juiz acolhe ou reconhece de ofício a prescrição, eu dizia, quando o juiz acolhe a alegação de uma das partes, ou de ofício reconhece a prescrição, ele proferirá uma decisão que colocará fim ao processo. E essa decisão é uma decisão de mérito.
se estiver aqui imaginando um processo ainda na primeira instância, ao reconhecer a prescrição, o magistrado proferirá uma sentença, e uma sentença que não é meramente terminativa. A sentença ali proferida será definitiva, uma sentença de mérito, capaz de fazer coisa julgada material. Volta um pouquinho. Nós dissemos que o direito de ação é o direito a uma resposta de mérito. Se, ao reconhecer a prescrição, se, ao acolher a alegação de prescrição, o juiz profere uma decisão de mérito, ele está me dando a resposta que confirma o meu direito de ação. Talvez não a resposta que eu esperava, que era uma resposta de procedência. Mas quem disse que o Estado está obrigado a responder o que você quer? Se você tem direito de ação, que é um direito condicionado, porque o magistrado só vai apreciar o mérito depois de atestada a presença das condições, legitimidade e interesse, bem como dos pressupostos processuais. Se você tem direito de ação, o juiz vai te dar uma resposta de mérito, de procedência ou improcedência. Se estou diante de prescrição, a resposta é de mérito. Portanto, você exerceu o direito de ação. Percebe? Quando prescreve, eu não perco o meu direito de ação. Porque o juiz vai me dar uma sentença de mérito. De mérito. Ok. Mas se assim é, enfim, qual é o conceito de prescrição, então, professor? Qual é o conceito de prescrição? Eu sei que, embora já tenha sido um conceito, embora alguns doutrinadores já tenham apresentado esse conceito nos seus livros, juristas afirmado dessa forma, atualmente, pacificamente temos que a prescrição não é a perda do direito de ação. Beleza, isso eu sei. O que eu perco quando prescreve? Eu perco alguma coisa. Isso, em regra, sim. Né? Embora a prescrição nem sempre seja perda. Né? Porque o uso capião também é prescrição aquisitiva. Mas, matéria de outro tema. Para nós, agora, prescrição como perda. O que eu perco? Eu perco a minha, grave essa expressão, pretensão. Pretensão. A prescrição, portanto, é a perda de uma pretensão. Prescrição é a perda da pretensão de exigir judicialmente que alguém cumpra uma prestação. É só você gravar que aqui nos deparamos com três prês. Três prês. A prescrição é a perda de uma pretensão. Pretensão de exigir judicialmente um comportamento de alguém. Um comportamento no sentido de cumprir uma prestação. Prescrição, pretensão, prestação. Vem para o quadro. E anote aí no seu material nesse sentido. Prescrição
é a perda. Grava isso, grava isso. Prescrição é a perda da pretensão. É a perda da pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento relativo a direito patrimonial. Direito patrimonial. E disponível. Em razão da inércia do seu titular durante determinado tempo. É a perda da pretensão de exigir de alguém determinado comportamento relativo, referente a direito patrimonial disponível. Perda que decorreu da inércia durante um tempo. Tempo esse determinado na lei. Mas de que natureza é esse comportamento? Considera-se a pretensão como o poder de exigir coercitivamente e judicialmente o cumprimento de um dever jurídico. Trata-se de um instituto original do direito das obrigações, como consequência da inadimplência de uma, olha aqui é o terceiro prestação patrimonial econômica. Vem aqui. Prescrição é a perda da pretensão. Pretensão de exigir judicial e coercitivamente o cumprimento de uma prestação. Prestação de natureza patrimonial. Prestação pessoal, econômica. Lá no direito das obrigações, inclusive primeiro livro da parte especial, a partir do artigo 233, lá no direito das obrigações, a gente aprende que o vínculo obrigacional, ele conta com dois sujeitos, um devedor e um credor, pelo menos dois sujeitos, um devedor e um credor. E esse devedor, ele está juridicamente obrigado a cumprir uma prestação pessoal e econômica. Prestação de dar, fazer e não fazer. Se o devedor não cumpre esta prestação, ele fere o direito do credor. E, nesse momento, o credor passa a ter o direito de exigir tal cumprimento judicialmente. Percebeu o desenvolvimento da matéria? É importantíssimo você compreender essa lógica. Numa relação obrigacional, nós temos pelo menos dois sujeitos. Um na condição de devedor, outro na condição de credor. Parece óbvio, mas quem é o devedor é aquele que deve. É aquele que tem um débito. E que débito é esse? O dever de cumprir uma prestação. Se eu te devo 50 mil reais, em razão de um contrato de mútuo, eu, devedor, estou obrigado a cumprir uma prestação de dar, entregar o dinheiro. Se eu não entregar esse dinheiro na data, ou até a data que nós acordamos, essa minha inadimplência, esse meu inadimplemento, fere o seu direito. E é nesse momento que o meu inadimplemento fere o seu direito que surge a sua pretensão.
Pretensão do quê? Pretensão de me exigir, judicial e coercitivamente, o cumprimento do meu débito. Só que esse seu direito de me exigir, judicial e coercitivamente, não vai ficar aí para sempre. Não vai. Esse seu direito, essa sua pretensão, tem um prazo para ser exercido. E se você não exercê-lo no prazo determinado por lei, você não tem mais como me exigir coercitivamente. Se você não exercer dentro do prazo determinado pela lei, você vai perder essa pretensão, essa exigibilidade. Você pode até ajuizar uma ação de cobrança. E se o fizer, quando o juiz perceber a prescrição, ele vai sentenciar o mérito, falando que o seu pedido é improcedente. Reconhecendo que você não tem mais pretensão. Prescrição é a perda de uma pretensão. E a pretensão é o seu direito de exigir coercitivamente, seu direito credor, é o direito do credor, exigir coercitivamente o cumprimento de uma prestação patrimonial. Por isso aqui, prescrição é a perda da pretensão. Pô, mas o que é pretensão, professor? Considera-se pretensão o poder de exigir coercitivamente o cumprimento de um dever jurídico. Pretensão é um instituto do direito obrigacional, que é consequência do inadimplemento. Quando o devedor deixa de cumprir voluntariamente a sua obrigação, essa inadimplência, esse inadimplemento é o que faz surgir a pretensão. Por isso ela é consequência da inadimplência de uma prestação. Veja o artigo 189 do Código Civil. Abra aí. Me perdoe ter alongado um pouco esse primeiro momento, mas eu entendo que é essencial. É essencial nós construirmos uma boa base para que você consiga entender perfeitamente o que está por vir. Você sabe o que é prescrição agora. Você sabe onde está a prescrição, o instituto da prescrição. E agora veja na lei, para não deixar dúvida. Artigo 189. Violado o direito. Violado o direito. Nasce para o titular a pretensão. Violado o direito. Um direito obrigacional. Não foi cumprido o débito. O devedor não foi cumprido, não cumpriu o débito. E aí essa relação obrigacional pode ser oriunda de diversas fontes. Por exemplo, um contrato. Mas também um ato ilícito, por que não?
um ato unilateral de vontade? Diversas fontes. Diversas são as fontes que fazem surgir uma relação obrigacional. E quando o débito não é cumprido, isso viola o direito de uma outra pessoa, o credor. Violado o direito, nasce para o titular, para o credor, uma pretensão. Pretensão que se extingue pela prescrição. Nos prazos a que aludem o artigo 205 e 206. Enunciado 14 do CJF só faz uma adequaçãozinha, né? Porque o Conselho de Justiça Federal percebeu que muitas situações o direito da pessoa é violado, mas ela não percebe. Assim, é óbvio que em algumas situações isso acontece automaticamente, né? Por exemplo, numa relação contratual, se eu te devo 50 mil a ser pago no dia 23 de novembro, dia 24 de novembro, não paguei ainda, estou inadimplente. Violei o seu direito e já está correndo o prazo prescricional. Mas, noutras circunstâncias, o Conselho de Justiça Federal percebeu que o titular do direito talvez não perceba, tão logo ele seja violado, tal acontecimento. E aí, por conta disso, é que o enunciado 14, conseguindo o seguinte: o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade. Essa é uma expressãozinha aqui chave. Exigibilidade do direito subjetivo. O artigo 189 diz respeito a casos em que a pretensão nasce imediatamente. Imediatamente após a violação do direito absoluto ou da obrigação de não fazer. Mas há casos em que a pretensão não nasce na violação do direito propriamente. Como, por exemplo, aqueles casos em que a pessoa não tem como saber de imediato. Né? O que o Conselho de Justiça Federal está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: na verdade, nem sempre a pretensão, que é essa exigibilidade, surge quando o direito é violado. Na maioria das vezes, sim. O direito foi violado, surge a pretensão. A pretensão é o quê? A pretensão é essa exigibilidade. Essa possibilidade de eu cobrar judicialmente o adimplemento de uma obrigação. Então, violado o direito, normalmente surge a pretensão. Mas nem sempre. Nem sempre. Quando surgir a pretensão, é que começa a correr o prazo. Prazo prescricional. Quando bater o prazo prescricional, aí cessa esse meu direito de exigir coercitivamente o cumprimento da prestação. Ok? Pegou essa primeira parte? Então vamos colocar num organograma para pacificar, porque é muita informação, né? Perfeito. De fato, muita informação, né? Vamos montar aqui um organograma, por assim dizer, né? Que talvez facilite aí a sua compreensão. O que é prescrição? Prescrição é a perda da pretensão. Beleza. Quais são os requisitos para a prescrição? Primeiro, a existência de uma pretensão que possa ser alegada em juízo. Então, a existência do direito de uma pessoa exigir coercitivamente o cumprimento de um comportamento, de um dever jurídico.
né? Primeira coisa, precisa que exista a pretensão. Ah, professor, mas isso é um tanto quanto óbvio, não? Não, não é. Prazo prescricional, por exemplo, não começa a correr da celebração do contrato. Você me emprestou 50 mil para ser pago no dia 23 de novembro. Ainda não deu 23 de novembro. Então, não está correndo o prazo. Sabe por quê? Porque você não tem pretensão. Se a minha obrigação, se a minha dívida vence lá no dia 23, você pode me cobrar hoje? Não, não pode. Então, você ainda não tem pretensão. Agora, deu dia 23, não paguei, no dia 24 surge a sua pretensão. E começa a correr também o prazo prescricional. O primeiro requisito, é necessário que exista uma pretensão. Além da pretensão, ocorre aqui a inércia do titular. No nosso exemplo, o credor. Essa inércia, ela continua. Continua pelo prazo previsto na lei. Feito. Existe uma pretensão, o titular dessa pretensão fica inerte por todo o prazo previsto em lei. E mais do que isso, não se pode ter um fato suspensivo, impeditivo ou interruptivo. A gente já vai falar sobre o tema. Tá? Porque, em algumas situações, o prazo não conta. Nós vamos ver. Por exemplo, não conta o prazo prescricional contra o absolutamente incapaz. Então, se meu credor morreu e deixou como único herdeiro um filho de 10 anos, ainda que no dia 23 eu não faço o pagamento, dia 24 eu já estou inadimplente, mas ainda não está correndo o prazo. Prescricional não está. Não tá. Por quê? Porque existe uma causa impeditiva. Por isso que esse é o último requisito para que ocorra a prescrição. Para que ocorra a prescrição, é necessário que exista uma pretensão, a inércia do titular desta pretensão, a continuidade da inércia pelo prazo previsto na lei e a inexistência. Inexistência de um fato que a lei qualifique como impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição. Ok? Perfeito? Fechando aqui o caixão, então, prescrição atinge apenas a pretensão. Pretensão. Não atinge o direito de ação. Por favor, guarde isso. Também não atinge a obrigação em si. Daqui a pouquinho eu explico melhor. A obrigação continua a existir. Quando bater o prazo prescricional, eu continuo a ser devedor. O que a prescrição fulmina, aniquila, é a exigibilidade, é a pretensão. Eu continuo devedor. Você está percebendo? Pretensão, exigibilidade. A prescrição atinge a pretensão. Não tem nada a ver com o direito de ação, porque lá no processo civil teremos uma decisão de mérito. E a prescrição também não acaba com o direito obrigacional. Ela não extingue a obrigação. Quando a minha dívida prescrever, eu continuo a ser devedor. O que acontecerá é que o meu credor não mais poderá exigir coercitivamente o cumprimento da minha obrigação. Beleza? Ótimo. Entendemos o que é, quais são os requisitos,
Agora, algumas características importantes. Algumas características que são, por assim dizer, essenciais. E que são muito cobradas em prova. Primeira característica. O prazo prescricional, nós vamos ver alguns prazos prescricionais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. O prazo prescricional é um prazo de ordem pública. E por isso, grave, ele não pode ser criado pelas próprias partes, e nem por elas modificado. A matéria é matéria de ordem pública. Aqui nós estamos diante de uma matéria de ordem pública. E é exatamente por isso que os prazos prescricionais não podem ser criados pelas partes, e nem por elas modificados. Imagina que nesse nosso contrato, o prazo prescricional previsto na lei é de 5 anos. Se eu não te pagar, no prazo de 5 anos você pode exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, o cumprimento da minha prestação. Pode. 5 anos. Mas aí 5 anos é muita coisa. Por conta disso, na hora que a gente vai assinar o contrato, tem uma cláusulazinha lá que fala assim: para os conflitos decorrentes deste contrato, notadamente o inadimplemento, o prazo prescricional será de 2 anos. Essa cláusula é nula, nula de pleno direito. Porque prescrição é matéria de ordem pública. Os prazos não podem ser criados e não podem também ser modificados pela parte. Gravou? Agora, redobre a sua atenção. Porque, muito embora o prazo prescricional não possa ser criado, nem modificado pela parte, ele pode ser renunciado. Eu dizia, o prazo prescricional não pode ser criado e nem modificado, mas pode ser renunciado. O legislador autoriza a renúncia da prescrição. Cuidado com isso. O legislador pátrio expressamente autoriza a renúncia da prescrição. Mas é necessário o preenchimento de alguns requisitos. Veja bem, o prazo prescricional é um prazo de ordem pública. Razão por que não pode ser modificado e nem criado por acordo das partes. Apesar de não poder ser modificado e nem criado, o prazo prescricional, meu caro, tenha muito cuidado aqui. O prazo prescricional ele pode ser renunciado. Renunciado. Mas esta renúncia exige alguns requisitos para que seja válido. Quais? Ele pode ser renunciado de forma expressa ou tácita, desde que não prejudique terceiros, não prejudique direito de terceiros, e desde que esta renúncia seja feita após a consumação do prazo. Muito embora a prescrição, o prazo prescricional não possa ser criado pelas partes, nem por elas modificado, a prescrição pode ser renunciada. Renunciada
de forma expressa ou tácita. Mas essa renúncia não pode prejudicar direito de terceiro. E só pode ser realizada depois que o prazo consumar. Pera lá, professor, não faz sentido nenhum. Se o prazo já acabou, o que eu vou renunciar? Faz sentido, sim. A questão é a seguinte. Eu te devo 50 mil reais. Não paguei. Você tinha 5 anos para me cobrar. Não cobrou. Agora, tendo ocorrido a prescrição, você não pode exigir judicialmente o adimplemento desta obrigação. Não pode. Mas e se eu quiser te pagar assim mesmo? Eu posso? Sim. E estarei, nesse caso, renunciando. Renunciando à prescrição. Consumou o prazo prescricional. E agora o credor não pode mais exigir coercitivamente o cumprimento da prestação. Não pode. Mas se o devedor quiser, renunciando à prescrição, ir lá e pagar. Claramente. Perfeitamente. O prazo não pode ser modificado, nem criado. Mas a prescrição pode ser renunciada. De forma expressa ou tácita. Desde que não prejudique, imagina, né, eu tenho 500 mil credores. Estou aqui, cara, estou falido. Quebrado. Tem uns 70 credores aqui. Um deles é você. Só que, no seu caso, pelo menos já prescreveu, né? Você consegue perceber que, estando prescrita a sua pretensão, se eu te pagar, eu estou prejudicando meus outros credores? Porque você podia ter cobrado e não cobrou, meu caro. Dormiu, o cachimbo caiu. Dormientibus non succurrit ius. Você poderia ter cobrado, não fez. Aí agora que prescreveu, eu vou lá e vou renunciar à prescrição. Se eu fizer isso, eu estou prejudicando os demais credores, que ainda estão no prazo. Eu não posso. Não posso. Estou prejudicando o terceiro. Se eu não estiver prejudicando o terceiro, aí sim. Beleza. Beleza. Me será lícito renunciar à prescrição. De forma expressa ou tácita. Depois que consumar. Antes eu não posso. Eu não posso dizer para você, ó, no nosso caso não vai ter prazo não, tá? Sei que a lei diz que é 5 anos, mas eu estou aqui expressamente colocando no contrato e assinando que no nosso caso não tem prescrição. Você pode me cobrar o resto da vida. Não posso, cara. Prescreveu. Você perdeu a pretensão. Agora que prescreveu. Se meu ato não vai prejudicar ninguém, eu posso renunciar. Eu posso renunciar. Veja aí na lei. Artigo 191. Artigo 191 do Código Civil. A renúncia da prescrição pode ser, olha lá, renúncia. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita. E só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. E depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume fato de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Se prescreveu e eu te paguei, eu estou renunciando tacitamente. Artigo 192.
Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Não podem. Os prazos não podem ser alterados, nem criados. Mas a prescrição pode ser renunciada, desde que não prejudique terceiro e depois da consumação do prazo. Beleza? Agora, um outro detalhe importante. Eu disse que a prescrição não extingue a obrigação. Não extingue o direito de ação, mas isso é processo. Deixa. Prescrição extingue a pretensão. E pretensão está relacionado com a exigibilidade. A prescrição ela não acaba com o vínculo obrigacional. Eu dizia, continuo sendo devedor, mesmo depois de prescrito. Continuo sendo devedor, mesmo depois que a dívida prescreveu. Isso é tão verdade que, se eu pagar uma dívida prescrita, não terei direito a reembolso. Você percebeu? O legislador civil, lá no artigo 876, inicia um capítulo acerca da repetição do indébito. Repetir, de forma bem objetiva, é devolver. Quando eu pago algo que eu não devia, eu tenho direito a cobrar de volta. O legislador vai dizer que aquele que recebeu o que não lhe era devido está obrigado a restituir. Isso é a repetição do indébito. Aquele que recebeu o que não lhe era devido está obrigado a devolver. Se eu paguei algo que eu não devia, eu posso pedir de volta. E se eu pagar uma dívida prescrita? Eu posso pedir de volta? Não, não posso. Sabe por quê? Porque eu continuo devendo. Quando acontece a prescrição, eu continuo devendo. Eu continuo devedor. Eu tenho um débito. O que se repete, de acordo com o artigo 876, melhor dizendo, o que se repete é o indébito. Indébito. Se a dívida prescreveu, eu continuo devedor. Continuo tendo um débito. E se voluntariamente pagar, eu estou quitando o que eu devia. Não posso pedir de volta. Diferente de quando eu pago algo que eu não devia. Eu posso recobrar. Agora, aqui eu devo. Não tem mais exigibilidade. Não tem. Eu não posso mais ser cobrado, exigido, mas ainda devo. Por isso que a gente diz que quando acontece a prescrição, a obrigação ela não é extinta. Ela se converte em obrigação natural. A obrigação civil, ela tem ali o débito e a responsabilidade. Se o débito não for cumprido, o devedor pode ser responsabilizado civilmente. Sabe por quê? Porque se ele não cumprir o débito, surge a pretensão para o credor exigir coercitivamente. Se eu devo e não posso ser cobrado, isso é o que a gente chama de obrigação natural. Obrigação natural. Eu devo, não posso ser cobrado. Eu devo, se eu pagar, paguei. Não posso recobrar. Paguei, já era. Artigo 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita.
ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Ok? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos lá tomar um café, uma aguinha, e voltamos já já para o segundo bloco, em que trabalharemos as causas impeditivas, suspensivas, interruptivas da prescrição, bem como os seus principais prazos. Ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Clique like.